Olá, pessoal da Casa de Acolhida, é um prazer estar aqui, sou a Priscila, psicóloga, e hoje vou dar continuidade no assunto dentro do tema do mês de dezembro, que nós escolhemos, que é transtorno alimentar, né? Sou eu e a Letícia, nutricionista da casa, a gente está falando do mesmo tema, ela do ponto de vista da nutrição e o meu da psicologia. Antes de a gente começar o assunto, eu gostaria de pedir, como em todos os vídeos, para as pessoas que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam se inscrever para curtir, para compartilhar, para prestigiar os nossos vídeos, né? E também das outras redes sociais, o Facebook e o Instagram. Na semana passada, eu falei um pouco sobre um dos transtornos alimentares mais conhecidos, né? Que a gente tem, que é a bulimia, né? Hoje eu vou falar da anorexia. Só para relembrar, né, rapidamente, a bulimia é um transtorno alimentar muito grave, assim como a anorexia, mas ela é diferente da anorexia porque a pessoa que está vivendo a bulimia, ela tem uma necessidade de comer grandes quantidades de alimento, grande quantidade de comida, em geral são carboidratos, comidas doces, às vezes as pessoas comem escondidas, né? Mas elas têm um pavor também de ganhar peso. Então, o que elas fazem? Elas induzem, né, o vômito, elas tomam laxante para poder ter diarreia, né? Quer dizer, elas não querem engordar, mas elas comem. Então, elas comem excessivamente, muito, em grande quantidade, muito rápido, porções enormes de comida, né? Então, é assim que acontece na bulimia. Mas elas vão lá e vomitam, ou tomam laxantes e fazem uma diarreia, enfim. A anorexia é diferente, né? É um transtorno alimentar grave também, mas ele é caracterizado por uma restrição alimentar. Quer dizer, a pessoa, né, que vive com anorexia, ela tem um receio imenso, muito grande de ganhar peso, né? Então, o medo dela é engordar. Né? Ela tem uma vontade muito grande de ser magro, né? E ter um peso, né? O peso corporal, né? Muito abaixo do que seria o peso ideal para aquela pessoa. Lembrando que peso ideal é muito relativo, mas a gente tem alguns índices, né? Aquele IMC, né? Índice de massa corpórea, que a gente tem uma base que tem a ver com a nossa estatura, com o nosso tipo de osso. Acho que a Letícia deve ter falado algumas coisas sobre isso, mas a pessoa que está com anorexia, em geral, elas querem ficar com um peso, né, muito abaixo daquilo que seria o normal e o ideal para ela. Né? Então, assim, em geral, as pessoas que têm esse transtorno alimentar da anorexia, elas se veem, né, muito acima do peso delas, né? Ou seja, a autoimagem delas é muito diferente da gente que não vive essa patologia, né? Então, ela se olha no espelho e ela não consegue se reconhecer magra. Ela se olha no espelho e se reconhece acima do peso, né? Muito assim, obesa, né? Entre aspas, gorda, né? Ela se vê muito acima daquilo que ela é, né? Do peso que ela está. Então ela nega, na verdade, o tempo todo o tempo, né? A sua própria imagem, né? Ela tá vendo que ela tá magra, ela sabe que ela está magra, mas a imagem que é refletida no espelho é de que ela não está magra dentro do que ela espera estar, né? Normalmente são mulheres que desenvolvem anorexia, mas tem casos também de homens, mas em geral são mulheres e em geral também quase sempre são em jovens, adolescentes. Não que não existam mulheres adultas, né? Mas
e por muitas razões, né? A gente sabe da cobrança social, da questão cultural, né? Da gente estar o tempo todo prestigiando a questão da magreza, enfim, né? E isso são gatilhos, mas a questão é muito mais profunda do que isso, né? Não é só essa questão, tem muito mais, é um quadro tão grave que são múltiplos profissionais para tratar essa questão da anorexia, né? Então, isso, essa seria a definição da anorexia. Mulheres que desejam a magreza, essa magreza em excesso, e nunca elas estão magras o suficiente, elas precisam estar cada vez mais e mais e mais magras, né? E assim, é muito complicado porque no início, né, esses sintomas, né, eles passam desapercebidos e as pessoas que convivem com as pessoas que estão desenvolvendo anorexia, elas não notam nada. Em geral, são pessoas que comem, elas fingem que comem, mas não comem, né? Elas fazem que estão comendo, mas de repente alguém sai da mesa, ela joga tudo e não come, ou joga na privada da descarga, né? Tem muitos relatos, assim, é muito, muito difícil, mas é assim que acontece. Muitas vezes elas usam roupas muito largas, né? Porque aí a família não reconhece que aquele corpo está muito magro. Então, qual que é a importância, assim como na bulimia, da gente reconhecer esses sintomas desde o início, para que o tratamento já se insira um tratamento adequado e comece a cuidar dessa pessoa, né? Diferente da bulimia, como eu falei, o anoréxico, né? A pessoa com anorexia, ela se recusa a comer, né? E a bulimia, ela come, né? Não é, ela come mesmo sem apetite, ela está comendo grandes porções de comida, né? E o anoréxico se recusa a comer, ele não come nada, né? Quando a anorexia, né, essa doença, esse transtorno atinge um estágio muito avançado, né, a pessoa passa a se reconhecer cadavérica, ela está vendo que ela está num corpo muito magro, né? Mas ela está, como eu falei, buscando incessantemente, mesmo com aqueles ossos à mostra, né? Acho que todo mundo já viu alguma pessoa vivendo a doença da anorexia, né? É muito triste de ver, né? A pessoa fica um esqueleto mesmo, né? Ela não consegue reconhecer que está muito magra, que está definhando, né? Ela se acha gorda e quer continuar perdendo mais e mais peso, né? Uma das questões que podem estar envolvida, né, nessa questão da anorexia é um quadro de depressão. Está sempre muito envolvido com a anorexia, né? Uma pessoa que tá fazendo uma anorexia, provavelmente ela também está vivendo um quadro de depressão, né? Uma outra questão muito evidente é assim, o quanto que a questão fisiológica, né, o corpo passa a sentir o impacto dessa desnutrição, né? Quer dizer, todos os órgãos passam a sentir diferença, quer dizer, a questão digestiva, a questão urinária, cabelo que cai, a pessoa para de menstruar. Então, assim, fisiologicamente tem um impacto muito grande também. Não é simplesmente só ficar magra, né? É um corpo inteiro que está reagindo a essa falta de alimento, né? Então, assim, são muitas complicações e a mais grave, e acontece muito, é o óbito, né? Muitas chegam ao óbito mesmo, né? Ou por inanição, quer dizer, inanição é a falta total de alimento, né, no corpo. Morrem, definham, né? Não tem nada, elas morrem de fome, a verdade é essa, ou elas se suicidam, né? Porque o quadro depressivo fica tão grave que se elas não forem tratadas, elas não conseguem sair dessa situação sozinhas e elas se matam, né? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre mais um transtorno alimentar e também sobre os cuidados, um olhar que a gente precisa ter diante dessas problemáticas, né, que envolvem esse comer emocional. Mas, assim, com certeza a primeira coisa que é a mais importante, né, é ser tratado desde o início, né, perceber logo e a pessoa receber tratamento. Tá certo? Obrigada.